Vamos falar um pouquinho de introversão, já que todo mundo aqui, a maioria esmagadora, é introvertido, tá? Eu quero te falar agora a vantagem de você ser um cara introvertido. Eu quero contar uma história dando esse conteúdo pra vocês. Eu acho que eu já contei essa história pros caras mais íntimos, né? Os caras mais pica sabem dessa história, sabem de todas as minhas histórias. E eu conheci um cara que ele estudava comigo na faculdade. E ele era extremamente introvertido. Só que ele era muito popular e muito presente, ele tinha uma presença absurda, tá ligado? E quando eu comecei a estudar isso, eu queria saber o que fazia dele um cara introvertido foda e por que o outro cara introvertido não era tão foda quanto ele. O que fazia desse cara melhor que esse? E aí eu entendi alguns pontos. O cara que é introvertido, ele fala pouco, ele fala menos, ele é mais reservado, ele é mais frio e calculista ao falar as coisas. Uma grande vantagem que o introvertido tem sobre o extrovertido é que às vezes o extrovertido demais entrega demais. Ele fala muito e ele acaba entregando pontos de fraqueza ou pontos que não precisava ser ditos aqui naquele momento, saca? Então, esse cara em específico, ele era... Mano, eu nunca esqueço dele, né? Ele parecia aqueles cara que era agente secreto. Sabe aqueles cara 007? Ele é meio misterioso, sabe? Ele era muito esse naipe de cara. E todas as minas eram chonadas nele. Porque ele criava esse efeito misterioso. Ele criava esse efeito fala pouco, mas quando fala, fala muito bonito. E isso pra mim, cara, é crucial do introvertido. O introvertido ele tem uma característica muito importante que é o mistério. Ele consegue criar um mistério sobre a personalidade dele, sobre as ideias dele. Mas quando ele fala com muita convicção e com muita firmeza das ideias dele, sabe? E acaba criando um efeito que eu chamo de quando ele fala, a gente vai ouvir. O que é esse efeito, Fê? Muito simples, mano. Quando você não fala muito, as pessoas esperam mais de você. Vai ter que tirar ela daqui, mano. Vai ter que tirar ela daqui. Quando você não fala muito, as pessoas sempre estão esperando que você fale. Se você é introvertido e fala pouco, quando você fala, se você fala uma besteira, as pessoas vão desvalidar o que você falou. E toda vez que você fala, elas não vão prestar atenção. Esse cara, ele fazia o oposto. Quando ele falava, era uma coisa sempre muito poderosa, muito marcante, com muito poder de convicção. E ele criava esse efeito que era... Ele não fala, mas quando fala, vamos ouvir esse cara, que com certeza ele vai agregar muito, tá ligado? Com certeza ele vai agregar muito. Então, esse era o ponto que o introvertido tinha. Esse era o ponto que esse cara em específico tinha e eu pagava um pau pra caralho. Eu falava, puta que pariu, que foda, né, mano? Outra característica essencial de vantagem do introvertido é que ele é muito... Ele tá sempre presente no interno, então ele consegue observar e analisar as outras pessoas com mais cautela. O extrovertido muitas vezes, ele tá falando tanto que ele esquece de observar. Ele tá jogando informação, e ele esquece de observar os principais detalhes de uma pessoa. Eu acredito muito que aquele cara introvertido, que ele consegue ser assertivo, ele é aquele cara que ele é mais presente, ele observa os detalhes, ele sabe exatamente o que falar para aquela pessoa, para ele ter um resultado, uma conversa legal, ou ter alguma coisa a mais com aquela pessoa, sabe? Isso é muito doido. E esse cara em específico dessa história tinha uma coisa que eu achava mais incrível ainda. Ele era muito misterioso, então ele mantinha esse personagem, porque ele sabia que atraía, né? E aí, quando as mulheres ficavam com ele e conheciam um lado mais íntimo dele, ela sempre falava pra mim, Fê, quase ia falar o nome do cara. O fulaninho, ele parece que é tão misterioso, mas quando você conhece ele, cria intimidade, ele se solta, ele sorri, ele fala merda, ele fala coisa que você nem imaginaria ele falando. E isso cria um efeito surpresa absurdo. Porque na frente das pessoas, você é misterioso, você se reserva. Mas quando você cria uma conexão com alguém muito forte, você se revela, ou revela uma parte mais extrovertida do seu eu. E isso, cara, é incrível. Porque aí você é meio que você deu um aval pra pessoa passar pro segundo nível. Parabéns, você chegou no nível de conhecimento do meu eu, que agora você pode enxergar esse meu lado.
Isso é extremamente impactante, irmão. Extremamente impactante e poderoso. Porque aí você cria esse nível de consciência na pessoa de que agora estamos conectados. Agora você está vendo um lado meu que eu não mostro para muitas pessoas. Esse ditado, efeito Thomas Shelby, do frio e calculista, né? Esse cara que deve ficar em silêncio, falar pouco, ele funciona, cara. Ele não é óbvio, né? Se você for frio e calculista com uma mulher o tempo todo, daquele jeito Thomas Shelby, você não vai arranjar porra nenhuma, tá? Mas se você for esse cara que entende que precisa falar menos, ouvir mais, ser mais presente no seu interno, observar os detalhes de uma pessoa, não falar coisas a mais sobre você que não agregam, ou não dar detalhes a mais pra pessoa que não serve pra porra nenhuma só pra deixar ela com sono falando com você. Porque eu já conheci muitos extrovertidos que falavam pra caralho e era chato pra cacete, porque o cara não parava de falar detalhes inúteis. E em uma conversa todo mundo sabe que detalhes inúteis só deixam a pessoa com sono, não deixa a pessoa interessada. E o introvertido tem uma vantagem muito grande, ele fala o necessário, não fala demais, não abre muito jogo sobre ele. É um livro fechado e que ele lê em partes, do jeitinho que ele quer, pra pessoa que ele quer. E isso que é extremamente poderoso.